bullies cortam o cabelo de novata na escola. Segundos depois, ela provoca uma reação surpreendente. Ana nunca soube que seu primeiro dia em uma nova escola poderia ser tão aterrador. Assim que cruzou os portões da escola, o peso da hostilidade envolveu-a como uma nuvem escura. Murmúrios e olhares atravessados a seguiam, e um nó se formou em seu estômago. Ela, a novata tímida, não era bem-vinda. Os corredores estavam cheios de grupos de alunos rindo, trocando segredos e, lá estavam eles, os bullies. Um deles, Lucas, um garoto de cabelo bagunçado e olhar desdenhoso, logo notou Ana com suas longas tranças, que balançavam com cada passo. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem via uma presa. No intervalo, o confronto começou. Seus amigos, sempre prontos para seguir o líder, cercaram Ana com sorrisos maliciosos. Oi, trança! Que tal um novo visual? Lucas perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Num piscar de olhos seguraram suas tranças. Uma lâmina brilhante apareceu, e o grito de Ana ecoou como um lamento no ar. Os risos se intensificaram quando o cabelo caiu, formando um halo no chão. Ela se sentiu exposta, vulnerável. Um corte de cabelo ridículo. Uma zebra em meio a leões. O aperto no peito doeu. A vergonha pegou seu coração como um punho cerrado. Ana ficou paralisada, a visão embaçada pelas lágrimas. As risadas continuaram, mas no fundo, a dor crescia. Uma parte dela queria se encolher, desaparecer, mas havia algo dentro dela, um talento secreto que nunca tivera coragem de mostrar. Sua capacidade de transformar a tristeza em arte. Enquanto caía a noite, a bruxa de sua tristeza cultivou a força necessária. No dia seguinte, mesmo com o cabelo desajeitado, ela decidiu que não deixaria Lucas e seu grupo de bullies a paralisarem. Quando Ana subiu ao palco da escola, o silêncio ocupou a sala. Corações batiam mais rápido e a tensão era eletrizante. Com um pincel na mão e uma tela em branco à sua frente, começou a pintar. Cada movimento seu transmitia a dor que sentia. As cores gritavam, expressando sua batalha interna. Imagens de flores murchas se transformavam em resiliência. Uma borboleta aparecia, colorida, vibrantemente distinta. Tudo emergindo de uma escuridão profunda. O público assistia, olhos arregalados, surpresos com a beleza que se desenrolava diante deles. Por um instante, a sala vibrou com aplausos, e até alguns dos bullies pareciam hesitar, confusos. Mas Lucas, sentindo-se desafiado, não desistiria tão facilmente. A insegurança que o consumia se transformou em raiva e determinação. Ele olhou para Ana com um olhar que prometia retaliação. O ambiente havia mudado, e agora não se tratava apenas de cabelo, mas de um desafio de forças ocultas. Os segredos sombrios que cercavam os bullies começaram a emergir, ameaçando desestabilizar o que pareciam ser invencíveis. A pergunta pairava no ar. Até onde Ana iria para se defender? E qual seria a verdadeira reação dos seus agressores? O mistério começava a se desvelar, e as peças desse quebra-cabeça ainda estavam longe de se encaixar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação fez toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os aplausos ecoavam, Ana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O público estava aplaudindo. Ela, a novata, estava ali, exposta e vulnerável. Mas agora até mesmo os bullies pareciam hesitar. No entanto, em vez de se perder na alegria momentânea, um sentimento estranho a tomava. Lucas, o líder dos bullies, tinha um olhar intenso fixo nela, como se estivesse escaneando cada movimento. Ele não estava contente. E Ana sabia que isso era só o começo. De repente, uma luz forte iluminou o palco, e algo a fez parar, paralisar. Grito cortou o ar, veio de trás dela. Um dos alunos, Gustavo, sempre invisível, um garoto que nunca se destacava, estava agora no centro da sala, tremendo. O suor escorrendo pela testa, ele apontava para Lucas. Não, não é isso que você pensa. A sala encheu-se de murmúrios. O que é que Gustavo queria dizer? Lucas franziu a testa, ameaçador. Cala a boca, garotinho. Não é da sua conta. Mas Gustavo não recuou. Ele parecia estar buscando coragem no fundo de seu ser. Você precisa saber. A culpa não é só sua. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana sentiu o ensinamento de sua arte desmoronar ao redor dela. Os olhares se voltaram para Gustavo e tudo começou a se desdobrar. Lucas, você não é quem pensa que é. Ninguém é. O menino hesitou, mas antes que pudesse se defender, Ana observou que parecia ser um abalo profundo na confiança dele. Cala a boca. O que você sabe sobre mim? Lucas gritou, a raiva pulsando em cada sílaba. Os murmúrios na sala começaram a crescer e a tensão era palpável. Ana mal conseguia respirar. Havia mais naquele garoto do que os olhos desdenhosos deixavam transparecer. Ela sabia. Gustavo respirou fundo. Um a um, os olhares se voltaram para ele. Você já se esqueceu do que fez, Lucas? Ninguém teve coragem de falar. Ninguém até agora. A sala silenciou. Era como se cada coração tivesse parado em uníssono. Os passos de resistência se transformaram em peias complicadas de segredos abafados. Eu não falo mais. Ele continuou, agora mais calmo, mas ainda convicto. Lembram quando você achou que ia se livrar de tudo para sempre, naquelas férias? O pânico se refletiu nos olhos de Lucas. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. Você não pode esconder o que você fez. E naquele momento, um novo nível de tensão tomou conta do ambiente. O que havia acontecido nas férias? O mistério do passado se entranhou entre os estudantes, e Ana sentiu que os holofotes agora não eram mais dela, mas de algo muito mais sombrio. Itens esquecidos e segredos surgiam à tona. O que Lucas havia feito? A sala se encheu de murmúrios, e Ana, ainda no palco, podia sentir suas pernas tremendo. Ela mesma se perguntou até onde isso iria. O ambiente estava tão carregado que o ar parecia denso. No centro da união, segredos se juntavam, e uma força invisível tecia as vidas deles. Respostas estavam prestes a se revelar. Mas antes que pudesse recuperar seu próprio espaço, Lucas avançou, um olhar feroz no rosto. Chega de mentiras. Gustavo, você não sabe do que está falando. O grito de Lucas ecoou, enquanto a tensão fazia o ambiente febril. Ana se viu novamente empurrada para um lugar onde a dor e o medo se entrelaçavam. O que mais estava escondido por trás da fachada de irmão que Lucas tinha construído. Assim, com o mundo em colapso ao seu redor e um passado jogado à luz, Ana percebeu que nem tudo era como parecia. A linha entre o bem e o mal tornava-se turva. A sala, agora em silêncio nervoso, aguardava o que viria a seguir. E Ana, o que ela faria? O jogo havia mudado, e ela estava prestes a entrar em uma batalha que iria muito além de seu cabelo cortado. Ana ficou paralisada.
pensamentos turbilhonando em sua mente. O olhar feroz de Lucas não a deixava escapar. O que ele tinha a esconder? Mas a tensão na sala se tornava palpável, e a verdade perdida no ar pairava como uma bomba prestes a estourar. E foi quando Gustavo, com a voz trêmula, começou a revelar o que todos temiam ouvir. Lucas, você não é quem pensa que é. Ninguém é. As palavras caíram como pedras. Os murmúrios cresciam. Mas Ana mal podia respirar. O que ele queria dizer? O que Lucas havia feito? As perguntas corriam como sombras em sua mente. Mas antes que pudesse se defender, Gustavo continuou. Você se esqueceu do que aconteceu durante aquelas férias. O incêndio, Lucas. Todo mundo sabe. Você não escapou dessa de novo. A sala encheu-se de um silêncio assustador. O tipo de silêncio que faz o coração disparar. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Uma onda de calor a invadiu. O que ele estava dizendo? O que significava tudo aquilo? O passado de Lucas estava vindo à tona, e o terror que ela sentira antes agora se transformava em curiosidade. Mas havia algo mais, algo sombrio, que pairava como uma nuvem negra. Lucas, com os olhos estreitos e focados em Gustavo, parecia uma fera acuada. Cala a boca. Você não sabe do que está falando. Ele tentava se impor, mas a raiva em sua voz soava estranha, como se estivesse gritando consigo mesmo. O pânico começava a transparecer no rosto de Lucas, e Ana percebeu que ele não tinha controle. E então, como um eco estrondoso, a verdade se despediu do silêncio. Você não se arriscou só você, Lucas. Ninguém se esqueceu do que você fez com a escola. Ou com todos nós. A voz de Gustavo ganhava força. A culpa não era só sua. Você não estava sozinho. Ana sentiu um frio na espinha. Seus olhos buscavam os outros estudantes e notou que muitos estavam em choque, outros com expressões de horror. Mas o que Lucas havia feito? O que tinha acontecido durante aquelas férias? Precisava saber. Todos nós estávamos lá, Lucas. Continuou Gustavo. Ninguém teve coragem de falar até agora, mas você não pode continuar fugindo do que aconteceu. As palavras ressoaram como uma acusação, um eco pesado no ar. Foi então que Ana viu. No fundo dos olhos de Lucas havia algo além da raiva, algo que ela não tinha notado antes. Medo. Medo real. Mas antes que a sala pudesse processar, uma aluna gritou, com uma voz trêmula. Ele perdeu seu irmão naquele incêndio. O barulho na sala explodiu em murmúrios, como se uma bomba tivesse explodido. Ana se sentiu tonta. Um irmão? Lucas tinha um irmão? O que havia acontecido? Uma nova realidade se desdobrava diante dela. Um quebra-cabeça que ela não conhecia. O rosto de Lucas mudou. A máscara de escárnio se desfez, revelando a dor crua e a solidão. Ele não era perfeito, Lucas gritou, agora com a voz entrecortada, a verdade se misturando com a tumultuosa confusão. Ele era um idiota, e eu não consegui salvar. Foi culpa minha. O choro de Lucas ressoou, rasgando a sala ao meio. Ana percebeu que todo aquele ódio, toda aquela agressão, estava escondendo uma dor muito maior. Lucas não apenas intimidava por prazer, ele estava lutando contra seus próprios demônios. Seus amigos, que antes pareciam leais, agora olhavam para ele com uma mistura de raiva e compaixão. A sala se tornava um campo de batalha emocional, revelando como as feridas profundas podem transformar um jovem em um tirano. E Ana, ainda perdida, questionava tudo. O que aqueles alunos realmente eram? Onde terminava a dor e começava a crueldade? Não havia mais um lado claro entre certo e errado. Mas a pergunta que ecoava na cabeça de Ana era se,
Naquele turbilhão de emoções, ela conseguiria encontrar sua própria força. E quem mais ainda carregava segredos? O cenário mudava rapidamente, mas a batalha estava longe de acabar. O que mais estava escondido sob a superfície? Ela sentiu que esse era apenas o começo de algo muito maior. Algo que poderia virar a vida de todos de cabeça para baixo. Ana ficou paralisada, pensamentos turbilhonando em sua mente. O olhar feroz de Lucas não a deixava escapar. O que ele tinha a esconder? Mas a tensão na sala se tornava palpável, e a verdade perdida. No ar pairava como uma bomba prestes a estourar. E foi quando Gustavo, com a voz trêmula, começou a revelar o que todos temiam ouvir. Lucas, você não é quem pensa que é. Ninguém é. As palavras caíram como pedras. Os murmúrios cresciam, mas Ana mal podia respirar. O que ele queria dizer? O que Lucas havia feito? As perguntas corriam como sombras em sua mente. Mas antes que pudesse se defender, Gustavo continuou. Você se esqueceu do que aconteceu durante aquelas férias. O incêndio, Lucas. Todo mundo sabe. Você não escapou dessa de novo. A sala encheu-se de um silêncio assustador. O tipo de silêncio que faz o coração disparar. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Uma onda de calor a invadiu. O que ele estava dizendo? O que significava tudo aquilo? O passado de Lucas estava vindo à tona, e o terror que ela sentira antes agora se transformava em curiosidade. Mas havia algo mais, algo sombrio que pairava como uma nuvem negra. Lucas, seus olhos estreitos e focados em Gustavo, parecia uma fera acuada. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Ele tentava se impor, mas a raiva em sua voz soava estranha, como se estivesse gritando consigo mesmo. O pânico começava a transparecer no rosto de Lucas, e Ana percebeu que ele não tinha controle. E então, como um eco estrondoso, a verdade se despediu do silêncio. Você não se arriscou, só você, Lucas. Ninguém se esqueceu do que você fez com a escola, ou com todos nós. A voz de Gustavo ganhava força. A culpa não era só sua. Você não estava sozinho. Ana sentiu um frio na espinha. Seus olhos buscavam os outros estudantes, e notou que muitos estavam em choque, outros com expressões de horror. Mas o que Lucas havia feito? O que tinha acontecido durante aquelas férias? Precisava saber. Todos nós estávamos lá. Lucas, continuou Gustavo. Ninguém teve coragem de falar até agora. Mas você não pode continuar fugindo do que aconteceu. As palavras ressoaram como uma acusação, um eco pesado no ar. Foi então que Ana viu, no fundo dos olhos de Lucas, havia algo além da raiva, algo que ela não tinha notado antes. Medo, medo real. Mas antes que a sala pudesse processar, uma aluna gritou, com a voz trêmula. Ele não só perdeu seu irmão naquele incêndio. O barulho na sala explodiu em murmúrios, como se uma bomba tivesse explodido. Ana se sentiu tonta. Um irmão? Lucas tinha um irmão? O que havia acontecido? Uma nova realidade se desdobrava diante dela. Um quebra-cabeça que ela não conhecia. O rosto de Lucas mudou. A máscara de escárnio se desfez, revelando a dor crua e a solidão. Mas, de repente, uma explosão ruidosa cortou o ar. Uma janela se estilhaçou ao fundo da sala e todos olharam na direção do barulho. Outra aluna, Patrícia, havia desmaiado. Naquele instante, o caos tomou conta. Alguns começaram a gritar, enquanto outros corriam para fora do auditório, em pânico. Ana ficou estática, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Patrícia! Alguém gritou. Lucas, antes fúria pura, parecia agora perdido. Ele correu até Patrícia, afastando os outros ao seu redor, com uma expressão que se misturava em preocupação e confusão. Ele a segurou nos braços.
O álcool do fogo, o cheiro abafado e espesso, se misturava ao pânico, criando uma atmosfera insuportável. Ana não entendia, só sabia que isso não fazia parte do planejado. E então, um novo grito cortou o ambiente. Lucas, a culpa é sua. Você começou isso. O dedo apontado de um dos alunos caiu como um peso sobre eles. Todos olharam. O passado de Lucas não era apenas um incêndio. Havia algo mais imprevisível. Com cada palavra, uma nova camada de segredo se descortinava, revelando como a pieguice e o desprezo poderiam esconder algo imensamente sombrio. Quando um garoto na frente levantou um celular e começou a gravar, a sala ficou envolta em uma atmosfera de julgamento, como se Lucas estivesse sendo exposto pela própria verdade. Agora, aquela audiência já não se parecia com a do início. Todos ali tinham um pedaço do passado amargo que os unia de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. E Ana se perguntou, com o coração na garganta, quem realmente era Lucas? O garoto que começou com bullying ou um irmão que falhou em salvar? A tensão estava tão densa que chegava a doer. O que mais seriam capazes de revelar? Ana estava paralisada. O tumulto na sala se intensificava e os olhares se dividiam entre Lucas e Gustavo, agora com uma tensão palpável. O verdadeiro motivo por trás do bullying, o incêndio, havia sido revelado, e com isso todos aguardavam a reação de Lucas. Mas ninguém esperava o que estava para acontecer a seguir. Patrícia começou a se levantar, ainda um pouco tonta. Ela se virou para Lucas, sua expressão agora mais grave. Você não pode fugir disso, Lucas. Você precisa enfrentar, você precisa. E de repente ela começou a tossir, tentando recuperar o controle. Mas algo estava errado. Seu rosto se contorceu em dor, e um instante depois, seus joelhos começaram a ceder. Os alunos gritaram, Patrícia! O pânico se espalhou, e todos se moveram de um lado para o outro, como se o ambiente tivesse se transformado em uma panela de pressão prestes a explodir. Lucas, ainda com Patrícia nos braços, olhou para ela em pânico. O que estava acontecendo? Ana percebeu que o caos estava se desenrolando em câmera lenta. As palavras de Gustavo ainda ecoavam. O passado de Lucas se espalhando como um incêndio descontrolado. Mas agora havia uma nova emergência, uma nova questão. Patrícia estava desmaiando, sem explicação, e sua pele pálida parecia um aviso de que algo muito sério estava se desenrolando. Alguém chame uma ambulância, gritou uma aluna ao fundo, mas ninguém parecia saber para onde correr. O clima ficou pesado e apressado. Lucas estava em choque. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto tentava ajudar Patrícia. 8 olhos de outros alunos estavam fixos nele e as murmurações voltaram. Um novo tipo de julgamento pesado no ar. Podia-se ouvir os sussurros. O que ele fez? Ele fez algo com ela. E foi neste momento que a sala explodiu em pânico. A porta se abriu bruscamente e uma funcionária da escola entrou, arregalando os olhos com o que via. O que aconteceu aqui? A tensão era tão intensa que ela teve que erguer a voz para ser ouvida. A presença dela foi como um balde de água fria. Mas antes que alguém pudesse explicar, uma nova figura apareceu. Era Carlos, o diretor da escola, com uma expressão de preocupação no rosto. Ele se aproximou rapidamente, analisando a cena. Patrícia, o que aconteceu? Quando ele se agachou ao lado de Lucas. Uma explosão de ruídos da sala tombou como um tsunami de emocional. O que você fez com ela, Lucas? Alguém gritou, e a multidão começou a se aglomerar. Ana percebeu o quão rapidamente o foco virou no líder do grupo, agora, apelidado de o agressor. Era como se todos estivessem esperando que ele assumisse a responsabilidade pelo que estava acontecendo, enquanto ainda se perguntavam sobre o passado sombrio. Um flash de compreensão atravessou sua mente.
algo não estava certo. O olhar de Patrícia havia mudado antes de desmaiar. Havia um brilho diferente em seus olhos. Algo que ninguém notou. O coração de Ana acelerou. Patrícia poderia estar escondendo algo. Algo que ligava todos aqueles que estavam ali àquela sala. E assim, um novo mistério começou a se desenrolar. Uma reviravolta que ela jamais poderia imaginar. Qual era a verdadeira conexão entre Patrícia, Lucas e aquele incêndio? O que mais poderia ser revelado neste turbilhão de gritos e perguntas? A sala estava em um estado de pura confusão, e Ana percebeu que cada um deles carregava uma parte da verdade, e agora poderia muito bem desvendar seus destinos. Mas o que Patrícia realmente sabia? As nuvens da incerteza se acumulavam, e ela sabia. Algo muito maior estava prestes a ocorrer. Ana observava Patrícia no chão, o pânico se espalhando como fogo na sala. As vozes eram um turbilhão de gritos e murmúrios. O que está acontecendo? Alguém chame ajuda! E Lucas, ao lado de Patrícia, parecia estar em choque. Os olhos dele, antes ardendo de raiva, agora refletiam um medo antigo. Ela não pode desmaiar agora, ele murmurou, a voz embargada. Isso era tudo o que conseguia dizer. Estava paralisado, e o ambiente ao redor virou um caos. Ana estava em estado de alerta, suas mãos tremendo. O que Patrícia sabia? A pressão de tudo o que estava acontecendo apertava seu peito. Ela desejava que os segredos se mostrassem, que as peças de tudo se encaixassem. Então, uma nova verdade cortou o ar. Patrícia estava escondendo algo. Por favor, acorde! Lucas suplicava. Sua voz tremia. Patrícia tentava abrir os olhos, mas eles pareciam pesados. A sala inteira respirava com dificuldade, a tensão pulsando em cada canto. E foi nesse momento que, de repente, Patrícia levantou a mão e, com um olhar distante, mais profundo, declarou: Você não pode fugir de nós, Lucas. Você não pode, porque eu sei o que aconteceu naquele dia. As vozes se extinguiram. Um silêncio tenso preenchia cada espaço, cada coração. Ana sentiu que o mundo parava. O que ela acabara de ouvir? O que Patrícia sabia que seria tão crucial? Naqueles momentos, algo se desenrolava, um fio invisível entre os estudantes e o passado, envolvendo a todos. Lucas olhava para Patrícia como se a visse pela primeira vez e o pavor se desenhava em seu rosto. Ele estava prestes a implodir. Lucas gaguejou, a voz soando como um eco de inocência perdida. Ana percebeu que ali havia mais do que apenas bullying. Era como se uma máscara tivesse sido rasgada, revelando verdades muito mais sombrias. Prometi que não contaria, Patrícia continuou, a voz sussurrante e cheia de dor. Mas não posso mais, a culpa te consome. A revelação caiu pesado, como uma rocha nas costas de cada um ali presente. E então, do fundo da sala, alguém gritou. O que você está dizendo, Patrícia? O que aconteceu? A incerteza ecoava nas expressões de todos e a indignação começava a subir. Lucas estava perdendo a compostura, seu olhar varrendo a sala, buscando apoio entre seus amigos. Mas agora as dúvidas pairavam sobre eles como uma sombra. Foi você que provocou o incêndio, não foi? Uma voz tremeu no fundo. O caos explodiu novamente, e cada frase atirava mais combustível na fogueira da confusão. Ana, não sabendo como reagir, sentiu seu próprio coração disparar, mas uma faísca de clareza começou a brotar dentro dela. Ela lembrou das histórias que tivera ouvido, os sussurros sobre um grupo de amigos perdidos entre segredos. Histórias que envolviam o incêndio, o irmão perdido de Lucas, e agora Patrícia revelando que havia um fio condutor entre todos eles. Sentindo que o tempo estava se esgotando, Ana decidiu agir.
Patrícia, o que aconteceu naquele incêndio? Mas antes que pudesse explorar mais, uma sombra caiu sobre eles. A porta do auditório se abriu violentamente e um novo personagem entrou. Era o pai de Lucas. A expressão dele era um misto de raiva e desespero. Lucas, o que você fez agora? Ele olhou para Patrícia e os olhos dela brilharam com uma nova emoção. Não era medo, mas compaixão. Algo estava entrelaçado ali, e a sala sentiu isso. Eu não fiz nada, Lucas se defendeu, mas sua voz era apenas um sussurro perdido. Você sempre se escondeu atrás dessa fachada, mas você não pode ocultar o que aconteceu. E agora sua vida toda está em jogo por isso, o pai gritou. A sala estava em frenesi, o ar ficou pesado com a revelação. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, revelando uma conexão que a maioria ali não esperava. Todos se entreolhavam, e Ana sentiu o peso de que a realidade começava a desmoronar. Por que aquele homem estava ali? O que isso significava para Lucas? E a pergunta que pairava no ar ficou insuportável. Até onde aqueles segredos os levariam? O que mais estava escondido naquelas sombras? Patrícia desmaiou novamente, e Ana percebeu que a verdade ainda estava longe de ser revelada. A tensão se tornou um fio cortante, e a sala estava prestes a explodir em um turbilhão de emoções, cada um lutando com a sua própria culpa. O que viria a seguir? Ana observava Patrícia no chão, o pânico crescendo ao seu redor. O tumulto da sala parecia um mar agitado, cada grito e cada sussurro ecoando como trovões. Lucas, ainda ao lado dela, estava completamente em choque. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele implorava: por favor, acorda, não faça isso comigo. Mas Patrícia parecia distante, como se flutuasse entre a consciência e a escuridão. Então, uma nova figura apareceu na porta, a professora Marta, uma das mais respeitadas da escola. Seu olhar era sério. Cada passo em direção ao palco parecia carregar o peso das crises acumuladas. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Mas todos ficaram em silêncio, imóveis, esperando por respostas. Com aquilo, a pressão na sala aumentou. Ana sentiu um aperto no peito. O que Patrícia sabia? Por que todos estavam tão intensamente ligados a esse momento? O tempo parecia correr devagar, enquanto a tensão se solidificava, e o silêncio se tornava ensurdecedor. Foi quando Patrícia, com um olhar vazio, parecia finalmente despertar. Lucas, não, você não pode mais esconder. Não pode fugir. As palavras saíram com dificuldade, mas a força ao falar parecia cortar o ar. O que ela queria dizer? Todos ansiavam por essa resposta, e Ana, com o coração na garganta, percebeu que o que Patrícia estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Você não se lembrou do incêndio, mas eu lembrei. Você estava lá, Lucas. Você e sua gangue. Vocês tinham um plano. A sala tremeu com o que Patrícia disse. Os murmúrios se intensificaram e, como um eco, as palavras dela preencheram todos os cantos. Eu vi tudo, o que realmente aconteceu naquela noite. Lucas travou. Seu olhar estava cheio de pavor. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, a voz tremendo de desespero. Aquilo foi um acidente, mas a aura de certeza de Patrícia fez o ar ficar pesado, como um aviso do que estava por vir. Nesse instante, a professora Marta se aproximou rapidamente, inclinando-se para ouvir Patrícia. Acalme-se, querida. Estou aqui. Ela segurou a mão de Patrícia, como uma âncora em um mar tempestuoso. Mas as revelações ainda não tinham terminado. Patrícia respirou fundo e, em um momento de clareza, disse: Você não é apenas um espectador, Lucas. A culpa não é só sua. Havia um grupo todo. Mas o que aconteceu com você?
O que você fez com seu irmão, isso não foi apenas uma tragédia. Foi uma escolha. E com essa declaração, um silêncio profundo tomou conta da sala. Lucas entrou em estado de choque, seus olhos se arregalando como se finalmente visse o que estava escondido. Eu não fiz nada, ele gritou, mas sua voz tremia. A verdade estava se despindo, revelando um lado sombrio que ninguém imaginava. Então, como um relâmpago cortando o céu, alguém gritou da multidão. Era Tiago, um garoto conhecido por sua timidez, mas agora em pé, com expressão tensa. Não é só Lucas, todos nós estávamos lá. Patrícia viu tudo, e você sabe quão longe isso realmente foi. As palavras de Tiago foram como um soco no estômago de todos. Ana mal conseguia respirar. E se realmente todos estivessem envolvidos? Como assim todos? O que realmente aconteceu naquela noite? O pânico se espalhou e mais seguras começaram a se levantar. Sim, nós vimos, e ninguém teve coragem de falar porque éramos todos cúmplices, gritaram. A sala virou uma tempestade de vozes, todos começando a olhar. Uns para os outros com suspeita e medo, mas antes que a situação pudesse se agravar, Patrícia, com seu último sopro de força, disse: aquela noite não foi só um incêndio, foi um grito silencioso, um pedido de socorro. Vocês não me escutaram então, e agora isso se transforma em um pesadelo que nos persegue. Os olhares se cruzaram, e naquele instante, a verdade que estava enterrada começou a emergir como uma avalanche. A realidade que eles pensavam conhecer se desmoronou. Ana sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que Patrícia havia revelado mudaria tudo, e no meio do caos, o que era suposto ser um simples confronto de um bully se tornava um enigma. Enraizado em segredos compartilhados, a sala estava agora mergulhada em incertezas. O que mais estava escondido? O que significava esse passado compartilhado? Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a pergunta que pulsava em sua mente era: até onde iriam para proteger o que realmente haviam feito? A sala estava em um silêncio inquietante. O peso das palavras de Patrícia ainda pairava no ar, como um eco de revelações não ditas. Cada aluno segurava a respiração, cada olhar fixado na combinação de horror e expectativa. Lucas estava pálido. Ele parecia uma sombra de si mesmo, tremendo enquanto tentava absorver o que Patrícia acabara de revelar. O seu passado, tão bem escondido, agora exposto diante de todos. Mas a atmosfera estava prestes a mudar de forma drástica. E foi nesse instante que algo estrondoso aconteceu. A porta do auditório se abriu com violência, e um grupo de estudantes, com rostos conhecidos e expressões de espanto, entrou correndo. Era como se o mundo lá fora tivesse colapsado, trazendo com ele um frenesi inesperado. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, gritou um deles, ofegante. A escola está em chamas. O laboratório de ciências pegou fogo. As palavras caíram como um raio, energizando a sala e fazendo o pânico alcançar novos níveis. Uma explosão de murmúrios começou a ecoar. Como assim? O que está acontecendo? Foi o Lucas? É sempre culpa dele. Eram gritos e acusações se misturando. Lucas, perdido em seu próprio tormento, foi arrastado para a frente, a culpa e o medo engolindo-o novamente. Não, 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 ele balbuciou, a voz falhando. Eu não fiz nada. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e aqueles olhares acusatórios tornaram-se mais intensos. Ele estava lá, é sempre ele, gritou uma garota da frente, apontando o dedo em direção a Lucas. Foi você quem começou tudo isso, não foi? O caos se espalhou, o auditório inteiro se transformando em uma arena de confrontos. Ana, em meio a toda a confusão,
fez algo inesperado. Ela se adiantou, o coração batendo forte, e confrontou Lucas. Você precisa explicar. Precisamos saber a verdade agora. O que você fez? Não era só rage. Era também compaixão para tentar salvá-lo, ou talvez salvar a todos eles daquela tempestade. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não fiz nada. Lucas estava em um colapso emocional. O pânico estava prendendo todos na sala. Mas a declaração de Patrícia ainda reverberava nas cabeças de todos, como se a relação entre aquilo que ele havia feito e o que estava acontecendo agora se entrelaçasse. E então, uma mão levantou-se em meio ao tumulto. Era o irmão mais novo de Lucas. Eu sei o que ele fez. A sala caiu em um silêncio profundo novamente. Todos os olhares se voltaram para ele. O peso da verdade estava prestes a ser revelado. Ele estava lá. Ele não era só um espectador. Ele estava com os outros. As palavras do menino cortaram a atmosfera, revelando que havia uma rede ainda mais complexa de segredos entre todos eles. O caos se intensificou. As vozes começaram a se misturar em um frenesi de acusações e defesas. O que você está dizendo? O que mais você sabe? Patrícia estava em choque novamente, e a sala respirava pesadamente. Antes que alguém pudesse processar a nova reviravolta, o som de sirenes começou a ecoar lá fora. O barulho das ambulâncias e dos carros de bombeiros se aproximando fazia o coração de Ana disparar ainda mais. O que isso significava para todos eles? Ao mesmo tempo, uma fumaça densa começou a entrar pela janela. Algo estava terrivelmente errado. O que realmente havia acontecido no laboratório? E o que Lucas tinha a ver com tudo isso? As perguntas pareciam se multiplicar em suas cabeças, agitando a atmosfera cada vez mais. Ana percebeu que aquela seria a noite em que tudo mudaria. Cada segredo que surgisse poderia reescrever o que eles pensavam que sabiam, um sobre o outro. E à medida que a fumaça começava a invadir o auditório, um pensamento aterrador tomou conta dela. E se o incêndio fosse uma cobertura para algo muito mais sombrio? Mentes atormentadas, escondendo verdades que poderiam não apenas destruir amizades, mas também vidas. Ela olhou novamente para Lucas e, pela primeira vez, viu não só um agressor, mas um garoto perdido em meio a um mar de tragédias. A sala estava prestes a explodir em uma nova realidade, e ninguém sabia como isso terminaria. A sala estava em um silêncio inquietante. O peso das palavras de Patrícia pairava no ar, enquanto cada aluno segurava a respiração, esperando o que viria a seguir. Lucas parecia uma sombra de si mesmo, tremendo, como se soubesse que aquele momento mudaria seu destino. Mas antes que alguém pudesse falar, uma fumaça densa começou a entrar pela janela. Todos olharam em direção à saída. O caos se instalou rapidamente. É um incêndio de verdade, gritou um aluno. A sala estava agora cheia de murmúrios e gritos. Algumas alunas começaram a chorar, outras a gritar por ajuda, mas todos pareciam paralisados. Patrícia, ainda no chão, parecia estar lutando contra a escuridão que a consumia. Lucas se agachou ao seu lado, mas seu olhar não estava mais preso só a ela. Era como se ele estivesse em outra dimensão, seu rosto refletindo medo, confusão e, por um instante, uma sombra de culpa. Patrícia, por favor, acorde, ele suplicou, a voz embargada. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma nova figura surgiu na porta. Era a mãe de Lucas, seu rosto pálido e preocupante. A polícia e os bombeiros tinham chegado. Mãe, me ajuda! Lucas gritou, mas a mulher parecia tão chocada quanto o filho. Ela olhou para Patrícia no chão, então se virou em direção a Lucas, seu olhar carregado de uma dor que ele não entendia. Lucas, o que você fez? Você perdeu o controle de novo? O tom dela era de desespero, e as palavras entraram como facas.
O que ela queria dizer com de novo? Ana sentiu um nó na garganta. Aquela frase estava começando a exumar os pés de Lucas sobre algo muito mais profundo. Nesse instante, um estudante chamado Fábio, que havia se mantido em silêncio durante toda a situação, finalmente se levantou. Ele tinha um olhar sério, uma expressão de quem carregava o peso do mundo nas costas. Chega, preciso contar a verdade. Ele respirou fundo e com a voz firme disse: Lucas, você não pode esconder o que aconteceu. A culpa não é só sua, mas você precisa assumir sua parte. Não podemos continuar com isso. Os murmúrios cresciam na sala. Todos olhavam para Fábio e a tensão aumentava. O laboratório. O que aconteceu naquele incêndio? Ele hesitou. Foi um acidente, mas também foi sua culpa, Lucas. E você sabe disso. Eu não fiz nada de proposital. Lucas gritou. Mas havia uma fraqueza em sua voz que deixou os outros inquietos. O que havia realmente acontecido? O que estava por trás daquela dor? E então, enquanto a fumaça começava a se tornar mais densa, Patrícia abriu os olhos e, com uma voz baixa, mas cheia de desespero, disse: Lucas, você se lembra da última vez que nós estivera lá com você, quando você disse que era uma brincadeira? A verdade é que não era. A sala explodiu em confusão, a fumaça envolvendo tudo. Ao mesmo tempo, algo estrondoso, uma estrutura colapsando, ecoou, e todo o ambiente rugiu de volta à realidade. Uma parte do teto desabou, e o cenário se transformou em um caos absoluto, todos tentando se afastar do local que se tornara perigoso. Enquanto isso, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era o irmão mais novo de Lucas, segurando algo muito pequeno em suas mãos. Eu só queria te avisar, Lucas. Você não pode deixar tudo isso acontecer de novo. O olhar do menino estava cheio de desespero. O que ele queria dizer? Quando finalmente se aproximou, o que segurava em suas mãos fez a sala parar novamente. Era um objeto conhecido. Uma pequena caixa preta, marcada com a frase: Nunca abra. Todos na sala se lembraram da história, uma lembrança das travessuras da infância. Uma advertência que agora ganhava um significado completamente diferente. Lucas, olhar para o irmão, depois para a caixa, e o desespero se transformou em pânico. O que você fez? Ele gritou, sem acreditar no que via. O que havia naquela caixa poderia mudar tudo. E enquanto a fumaça grudava em suas roupas, Ana se perguntava como tudo isso estava conectado. O que mais aqueles garotos escondiam? O ambiente virou um turbilhão. O que mais estava para ser revelado? O que havia realmente ocorrido naquela noite? O que significava abrir aquela caixa? E assim, no meio do caos e da confusão, a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais obscura que qualquer um poderia imaginar. A fumaça engrossava, engolindo o auditório em um mar de confusão e desespero. Patrícia, ainda no chão, conseguia agora murmurar palavras que mexiam com o coração de. Era uma brincadeira que saiu do controle. Patrícia respondeu, sua voz tremendo, cortada pela fumaça. Nós não entendemos a gravidade naquela hora. Você e os outros, vocês não, podiam saber que ia dar nisso. A frustração e a tristeza se misturavam em suas palavras. As pessoas na sala começaram a se agitar, todos procurando desesperadamente por uma saída, gritando, encolhendo-se sob a pressão emocional. Fábio apressou-se para Patrícia e, juntamente com Lucas, ajudaram-na a levantar. O que ela sabia poderia mudar tudo. Precisamos sair daqui, gritou Fábio, puxando Patrícia, enquanto os outros alunos se empurravam em direção à saída. Lucas, porém, hesitou, olhando para a caixa que seu irmão ainda segurava. O que tem dentro dela? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O irmão de Lucas, com os olhos brilhando de medo, respondeu: Por favor, não a abra. Nós fizemos uma promessa. Em relação ao que aconteceu.
Um jogo que se transformou em tragédia, murmurou uma garota entre as sombras. Mas os murmúrios não paravam, e as pessoas olhavam para Lucas como se ele fosse um monstro. O peso do julgamento grudou como uma corrente. Era só um jogo, um acidente sem intenção. Lucas reclamava, mas agora não havia escapatória. A verdade estava prestes a ruir. A caixa estava chamando por respostas, as peças se juntando rapidamente. O que aconteceu naquela noite? Um aluno quase gritou. Se o mundo não acabar antes, falou Tiago, rindo nervosamente, tentando quebrar a tensão. Mas a seriedade do momento exigia atenção. Patrícia olhou para Lucas, e enquanto a fumaça estreitava os olhos, disse: Lucas, você precisa decidir. O que você realmente quer ser agora? Nesse momento, algo idealista começou a pulsar dentro dele. Ele não era mais o bully que todos conheceram. Eu quero ser melhor. Era uma resposta inesperada. Com um novo brilho nos olhos, ele se virou para os colegas. Me ajudem. Não podemos deixar isso acabar assim. Temos que resolver isso juntos. Ana, que observava tudo, sentiu a adrenalina correr pelas veias. Se eles conseguissem se unir para enfrentar aquele pesadelo, talvez ainda houvesse esperança. A sala estava cheia de tensão, mas agora também havia um lampejo de união no ar. Se cada um assumisse a responsabilidade pelo que fizera, quem sabe poderiam começar a curar as feridas. Nesse instante, as sirenes dos bombeiros se tornaram mais próximas e o eco do caos começou a se dissipar lentamente. Os alunos olharam para a saída. Então olhares se encontraram. Era a hora de se levantarem. Eles precisavam enfrentar o que havia acontecido. Precisavam ser honestos consigo mesmos. A fumaça começou a clarear quando juntos fizeram o caminho em direção à saída. Lucas segurou a caixa. A decisão não era mais só sobre ele. Era um símbolo de tudo que ainda havia por vir. Patrícia ofereceu-lhe a mão, mostrando que ninguém estava sozinho naquela jornada. No final, as promessas quebradas podiam levar a novos começos. Se o amor e o perdão prevalecessem, talvez, só talvez, um novo futuro pudesse surgir onde os erros se tornassem lições. E você? O que acha que deve acontecer em seguida? O que você faria se estivesse no lugar deles? Agora é sua vez de compartilhar suas ideias. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.